Hail Vikings! Aqui é Paulo Marçal da Livros Vikings. Estamos começando o 7º episódio da 3ª temporada do Vikingcast. Hoje aqui comigo um cara que dispensa apresentações. O cara é versado na magia, ele é faixa preta de Wushu, ele é o maior leitor do universo do Silmarillion e também gosta de morder as pessoas na rua. É o meu amigo Ulisses Bastos. E aí, galera? Beleza? Não mordo não, vai pro inferno, Paulo. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. E também aqui conosco hoje as nossas convidadas mais do que especiais, a Cíntia. Oi. E a Camila. Ei, gente, tudo bem? E roda a vinheta! Voltamos! Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu tenho um recadinho para dar para vocês. Quem puder, acessa lá nosso site livrosvikings.com.br, clica no ícone do YouTube para vocês acessarem o YouTube, porque o nosso podcast nessas temporadas também está em vídeo. Ou se não, acesse youtube.com/livrosvikings. Aí lá você se inscreve no nosso canal, toca no sininho para ativar as notificações, deixa o seu like nos vídeos, compartilha com seus amiguinhos que você acha que vai gostar, o que você também acha que não vai gostar, e por favor, comente, que é importante, porque ajuda o meu trabalho, o do Ulisses, o da Camila e o da Cíntia também. Agora chega de lenga-lenga, vou apresentar aqui os meus queridos convidados, de volta aqui conosco no Vikingcast, o meu amigo Ulisses. Beleza, gente, como é que tá? E a Cíntia Leite hoje vai falar do lado Singvor dela, imagino, que a gente vai falar da magia nórdica, né? Exatamente. O meu outro lado faz tudo, Cíntia faz tudo, hoje começando do outro lado que quase ninguém conhece. E também a Camila, hoje nós vamos falar da Helga, o lado magístico da Sim, a Helga. O lado vulva. O lado vulva. Então, assim, pra gente começar, eu quero perguntar para vocês, meninas, né? O que é uma vulva pro pessoal entender, para quem não conhece nada? Bom, a primeira coisa que é muito importante a gente saber é que a vulva ela não é um sinônimo de uma bruxa, né? De uma magista. A vulva, na verdade, ela reunia muitos aspectos dentro de uma pessoa só. Ela, antes de tudo, ela era uma vidente, né? Uma spacona, que a gente fala, uma mulher vidente. Ela tinha a capacidade de ler o vírus das pessoas, mas ela também era versada em Leiknir, que é o curandeirismo, o conhecimento profundo das ervas. Ela era versada no Galdra, que é a magia de canto. Ela era praticante do Saeder, que hoje em dia, né, tá na moda. Todo mundo quer saber do Saeder, né? Se as pessoas buscassem, né, conhecer um pouco mais, ficou polêmico isso. E a vulva, ela é a pessoa que praticava o Saeder, né, que é uma prática, resumidamente, uma prática xamânica nórdica feminina, praticada por homens também, mas de forma muito menor e com muita crítica e muita polêmica social. Mas a vulva, acima de tudo, ela não se chamava e ela não se chama de vulva. Ela é uma serva da comunidade para quem ela trabalha. É a comunidade que reconhece quando aquela mulher recebe esse título de honra, né? É um título que a comunidade dá à pessoa pelo seu desempenho, pelo seu trabalho, por tudo aquilo que ela presta dentro da comunidade que ela faz parte. E é legal a gente comentar assim, vulva é diferente apenas de uma bruxa ou uma curandeira, né? Ela é muito mais do que isso, né? Como a Camila comentou, ela tem que ter vários aspectos para ser considerada uma vulva, para ser reconhecida como uma vulva, né? E esse reconhecimento não é você que se intitula ou você faz um curso e você pode dizer que você é uma vulva. Isso tem que partir da sociedade, das pessoas ao seu redor, ter esse reconhecimento, né?
Isso é uma coisa interessante, legal, Sim, que e poucas assim, pessoas entendem. E assim, o ensino, né, como a Cíntia disse, quando a gente fala com as volvas, né, lá de fora, com as voluras, né, o pau de volva é volura, quando a gente fala com as voluras lá de fora que nos instruem a respeito de cursos, né, assim, isso causa muita estranheza para elas, porque na verdade é um conhecimento de vida, né? É um conhecimento de caminho, tanto que existe até a questão da idade. Fala-se muito nisso, né, Cíntia? Que a volva precisa ter experiência de vida, então ela não pode ser muito jovem, né? Ela precisa ter uma casca de sofrimento, de decepções, de experiências de vida para poder ter conhecimento. É aquela questão, né, de você ter que viver para saber como é, que não está escrito, né? Porque é uma prática ancestral, mas ela não é escrita. Tem alguma coisa, um relato ou outro, né, de que existia, mas os conhecimentos são conhecimentos passados de geração para geração, né? Assim, o que tipo de estudo é realizado por uma pessoa, uma mulher que se torna uma volva, e o quanto que esse lado místico está relacionado com as divindades, né? E também com a magia em si. Inicialmente não tem assim o quanto uma pessoa vai estudar, porque assim muita coisa não tem em livros, muita coisa a gente precisa de buscar formas. A gente encontra uma ou duas citações só numa saga, por exemplo, e aí a gente precisa ir atrás das pessoas mais difíceis do mundo de achar e mais difíceis do mundo de falar, que são os magistas nórdicos. E aí a gente consegue, por exemplo, a gente tem uma que tem orientado bastante em bastante coisa, né? E nunca é assim, olha, você vai pegar e fazer assim, assim, assim. O material te é dado e se vira. Você vai pegar, você vai fazer e os resultados você vai... magia é isso, né? Teste, resultado. É você vivenciar, né, a coisa. E eu acho, assim, muito que essa parte da magia nórdica em si, ela se envolve muito com a parte do xamanismo, né? Existia lá os samis, né, que praticavam o xamanismo, e acho que essa parte de magia, assim, em geral, a gente percebe. Eu sou estudante de xamanismo, né, do xamanismo universal. Agora também eu estou fazendo parte de um estudo de xamanismo feminino. Então a gente percebe muita essa questão de coisas semelhantes em todas as partes do mundo, né? O xamanismo em si, ele conversa entre si, né? Então, pode ter nomes diferentes, mas as práticas são muito comuns, né? A questão da natureza, os deuses, né? Como é praticado na parte nórdica, né? Tem todo esse envolvimento com os deuses, mas como a gente já comentou aqui, muita gente já comentou, eles não cultuavam todos os deuses, né? Por exemplo, ao mesmo tempo, como a gente criou um panteão inteiro e cultua, né? Eles cultuavam deuses específicos em épocas específicas ou para momentos específicos. Eu achei interessante o que a Camila falou, que é necessário passar para ter essa... experienciar, acho que essa é a palavra, né? Experienciar isso. Eu tô aprendendo bastante com vocês sobre magia nórdica e a cultura nórdica em si. Eu sempre li muito, diversas coisas, mas a minha linha de estudo, ela vem de família, vem de avó, tataravó e para trás, que é a magia salomônica. É outra coisa. Então, essa parte de você passar é muito importante, até onde eu entendo. Por quê? Porque isso é o autoconhecimento. E o que é a magia se não isso, né? Basicamente, eu ouvi uma pergunta uma vez que um professor meu disse: o que é magia? Aí eu ouvi diversas coisas, as pessoas falando diversas coisas, e é você mudar a sua realidade de acordo com a sua vontade, né? E as pessoas, elas tendem a colocar
misticismo em tudo. E é um problema isso. Assim, minha opinião, tá bom, galera? Se eu ofender, me perdoem, mas é minha opinião. Então, assim, a gente tem uma tendência a colocar misticismo em tudo. E quando você coloca misticismo em tudo, você enxerga, muitas vezes, algo que não existe. Inclusive sobre as pessoas. Entende? Aí é onde a gente vê a famosa frase, porra, eu levei gato por lebre. Não, você tá enxergando demais, onde não existe. Então, eu estudei numa ordem, num lugar, e a pessoa regente do templo era uma mulher. Ela é sensacional. Carol é sensacional, ela é um monstro. E eu me lembro, falando, me lembrei, a Camila citou a parte dos rituais dela de xamanismo, tudo, falou um pouquinho aqui agora, e eu me lembrei da minha primeira ayahuasca, cara. Eu era uma pessoa diferente, vamos dizer assim. Eu era mais difícil, porque eu entendia o tipo de prática que eu fazia como sendo literal. E olha que eu já estava há mais de 20 anos fazendo a mesma coisa. Então o tempo, ele é interessante, mas se você souber ouvir, se você tiver a mente aberta para as coisas, e eu fui seco, vocês me dão um tempinho para eu falar essa parte, eu posso? Eu fui fazer a minha primeira ayahuasca, eu cheguei num templo, e eu vi a mestra lá, vi os outros magos, porque lá a gente era praticante de cabala, e a parte de hermetismo. O hermetismo, ele é muito duro. Assim, ele é muito duro. E a nossa mestra, ela era mais dura que o hermetismo, eu acho. Ô, mulherzinha terrível. E eu cheguei lá, cara, com um problema que eu fiz um processo mágico errado e aquilo ali ricocheteou em mim. Foi terrível, assim, foi terrível, tá? E aí eu fui lá e eu já estava acostumado a ir em lugares onde as pessoas falavam para mim, olha, Ulisses, é que a gente não tem estrutura para suportar a sua carga. Então, eu preciso que você vá para outro lugar. Então, eu já estava acostumado com isso, tá? E eu fui, então, nesse lugar já esperando isso, né? E foi diferente. A mulher, ela é um monstro, cara, assim, tá? Ela é um monstro. E ela falou, ó, vem, vamos, tudo. Eu posso detalhar uma hora pra vocês, se vocês quiserem, mas eu fui. E aí, nesse lugar, eu cheguei lá no dia e tudo mais, olhei o lugar, mais simples, os panos coloridos no teto, a mestra lá no meio, os altares lá, eu olhei tudo aquilo assim, falei, pô, mais um lugar que vai me chutar, vamos ver que horas que vai me chutar, né? E o ritual de ayahuasca daquele lugar dura a noite toda. E aí, eu tomei a primeira dose, coisinha de café, coisinha assim. Aí, não é um copo não, cambada, né? Tomar um chifre de ayahuasca vai ser da hora. Eu tô rindo porque eu já sei o que vai acontecer. Imagino que saiba. E eu tomei um negocinho assim e tal, e falei, não, beleza, né? Deitei lá, fiquei olhando e pensei, acho que comigo isso aqui não vai funfar, não. Não vai funfar, não. Nesse tempo que eu deitei, até o tempo que o meu professor falou, olha, vamos para a segunda dose, deu 3 horas. E eu não senti. Eu achei que eu tinha deitado, não tinha dado tempo. Deu 3 horas. E eu fui tomar a segunda dose. Tomei a segunda dose. Irmão, não deu tempo de deitar. Na hora eu entrei na força e tudo alto contraste, pô, foi animal, malandro. E eu quebrei, amigo. Tipo assim, vocês vão desculpar a palavra, mas eu quebrei foda. Assim, foi louco, assim, cara. Eu vomitei muito. Assim, muito. Entendeu? E ali eu vi
o mestre da nossa egrégora, ali eu vi outras coisas, e ali eu comecei a entender o quão frágil eu era. Então, pode falar, assim. Não, porque assim, eu acho muito interessante a questão de vomitar, só para explicar para quem não conhece a questão da ayahuasca, né, do xamanismo. A gente considera essa parte do vomitar, passar mal, que é a limpeza, tá? É a própria bebida que faz essa limpeza interna. Tem vezes que a pessoa toma e vomita horrores, tem vezes que a pessoa toma e não passa mal. Então depende muito de cada pessoa, do que a pessoa tem que estar limpando ali internamente e tudo. Eu ia passar mal. Há 20 anos, mais de 20 anos mexendo com Goécia. Eu ia passar mal. Não, mas é muito interessante, assim, como funciona, né? E a questão, assim, só para contar da minha vivência, né? Porque, querendo ou não, o xamanismo trabalha com a ayahuasca também, então eu tive essas experiências também, né? E a questão da magia, hoje, trabalhando como vulva, né, como estando ali junto com a Camila, a gente fazendo as práticas, né, do Cider, eu vejo assim, como você comentou, é tudo autoconhecimento. Eu comecei na Umbanda e Candomblé quando eu tinha 17 anos, então eu incorporo até hoje, né. E, enfim, daí eu saí saí entre aspas, né? Eu parei de frequentar terreiro, mas eu continuei os meus trabalhos com essa parte de incorporações, né? E os ritos no candomblé, tanto que raspar a cabeça foi um deles, foi finalização de uma obrigação de 7 anos. Então, e tudo isso eu percebo que me deu ensinamento e conhecimento para hoje minha prática na magia nórdica. E o xamanismo foi essencial para o meu despertar na magia nórdica. A Camila acompanhou essa minha caminhada, porque eu mandava áudios para ela. E o xamanismo, o que aconteceu? O xamanismo ele não é uma religião, né? Para quem não conhece, né? O xamanismo é independente de religião, ele trata a pessoa, o ser, né? O ser interior. E eu acho que o xamanismo me trouxe muito isso. Talvez o que eu tinha perdido, porque eu trabalhava muito com os espíritos, mas não trabalhava a minha parte interna. E o xamanismo me trouxe isso, autoconhecimento, esse autotrabalho interno, que foi o que me deu o estalo para abranger muito mais coisa na magia nórdica. Tem uma coisa... Perdão. Vai lá, Camila, vai lá. Grande parte da magia nórdica, né, que nós trabalhamos, a gente pega em achados históricos, né? A gente pega nas Edas, em algumas sagas, algumas referências. Por exemplo, a primeira referência que a gente tem numa Eda, né, que é na Eda poética, é a Völuspá, né? Odin, ele é o pai de todos, ele domina as runas, ele é o senhor do Cider. O senhor do Galdran. Ele aprendeu o Cider com Freya, mas ele vai atrás de uma espacona e ele pede a essa volva que ela faça a profecia para ele. Então, Odin procura uma pessoa que ele sabe que tem algo de diferente, que tem algo de especial. Ai, Camila, então as volvas são as escolhidas especiais, as representantes de Odin e Freya na Terra? Não. São pessoas que têm um dom específico de mediunidade, porque consegue ver espiritualidade de outra forma, sim. Mas isso não faz de uma volva uma pessoa especial. Tem pessoas, por exemplo, que têm o dom de Skald, que vai ser um poeta, que vai ser um escritor, e é um dom maravilhoso. A grande questão é a gente olhar o dom que a gente tem e se perguntar como eu posso melhorar a vida do outro com aquilo que eu tenho. Porque se o dom que eu tenho não pode transformar a comunidade que eu vivo, esse dom não serve de nada, ele é vazio. Então, a grande questão das Volur, né, das volvas, dos Vitkar, que são os homens, que são os magistas, dos xamãs, dos Scalds, dos Godar, né, os Godi, que são os sacerdotes, é fazer com que a sociedade melhore, com que a sociedade se veja como parte da natureza, se veja como parte da magia, porque a magia é energia. Então, nós somos natureza, nós somos parte daquilo.
a grande questão da vulva é que ela é uma pessoa que, por exemplo, o cara tá passando mal ali, tá vomitando, ela corre lá no quintal, pega a erva, faz um macerado e dá pro cara, e aquilo ali cura o cara. Ele não precisa andar, por exemplo, quilômetros até um hospital. A mulher tá tendo um filho, ela corre lá, ela sabe fazer um parto, ela ajuda, ela cuida daquela criança, ela cuida daquela mulher. Sacerdócio, para mim, é sinônimo de serviço. Não é sinônimo de um local de honra porque você vai mandar em todo mundo. Mas você, naquele momento em que você está sendo sacerdote ali, né, o Godi, a vulva, seja lá quem for, você é o mais servo de todos, porque você precisa usar aquilo que você recebeu, né, no seu orloque, quando você nasceu, para poder cumprir o seu vídeo e transformar a vida do outro. Então eu acho que isso é o mais importante do caminho da magia. Quando a gente... É que eu falava para os alunos e tudo mais, que quando você aprende, você se conhece, você pratica, você reverbera. E aí acho que esse é o ponto, é você reverberar. Porque o engraçado, Camila, Cíntia, Paulo, eu falo por mim, quando você começa a aprender certas práticas magísticas, elas te dão poder. Ela te dá poder de fato. E aonde Imagina você ter o poder de espionar quem você quiser e mudar o futuro de todo mundo. Que a Cíntia, a primeira vez, mandou um áudio para mim de 5 minutos e falou assim: Camila, o que você estava fazendo aí na sua casa, num cômodo que tinha uma cadeira assim, um altar assim, segurando um cajado? Aí eu, Cíntia, eu estava fazendo um rito de Seder, eu vou te mostrar. E ela viu perfeitamente como era. É porque ela é uma pessoa boa. Já pensou se ela resolve fazer alguma coisa comigo? Exatamente. Não, e é muito engraçado, assim, porque na parte nórdica, assim, eu nunca tive essas vivências, então eu fui tendo certas vivências até antes de conhecer a Camila. Quando eu pensei, eu vou começar a fazer meditações mais guiadas para ver se eu consigo desenvolver alguma coisa a mais na parte de magia nórdica, né? Porque eu sentia falta disso. Por exemplo, assim, na Umbanda, eu incorporo, né? Então, eu sinto assim, né? E na parte da magia nórdica, eu queria ir além do que só fazer um blote, né? Do que só ter aquela intuição. Então, eu comecei a desenvolver as meditações para tentar acessar outras coisas. E isso foi logo quando eu conheci a Camila. Eu estava em casa, já estava praticando umas meditações, eu já tinha visto algumas coisas que a Camila também falou. Nossa, isso, tipo, eu nunca esqueço a Camila falando que eu tinha conseguido uma coisa que às vezes a pessoa demora anos para conseguir, e eu consegui, tipo, em 2 meditações. Né? Então, tipo, era uma coisa assim que eu não sabia como era e eu estava aprendendo na vivência ali do negócio, sem ninguém para me auxiliar. Daí, quando eu conheci a Camila, um dia eu fiz uma meditação e, né, enfim, eu coloco sempre música de tambores, eu apago as luzes, eu crio um ambiente, né, para essas meditações. Não é nada assim, tipo, eu tô aqui, eu vi um monte de coisa. Não, eu crio para mim uns momentos assim, né, para estar desenvolvendo isso. E eu tava lá, comecei a ver um monte de coisa, de repente eu vi a Camila, né, na casa dela, com um altarzinho, e ela, né, com um cajado, com as penas, fazendo um rito, e eu me vi na forma de uma ave, vi o meu braço como se fosse uma asa, né, e eu falei, gente, que loucura, vou mandar áudio pro Camila. Na hora que eu mandei áudio pra Camila, porque assim, eu ainda duvidava das coisas que eu pudesse fazer e ver. Eu duvidava. Mesmo incorporando, mesmo passando mais de 17 anos, tendo vivências, né, espirituais de uma forma diferente, eu ainda duvidava se aquilo que eu tava vendo era coisa da minha cabeça ou não. Quando eu mandei o áudio pra Camila me manda um vídeo descrevendo tudo que eu tinha visto. Eu desabei a chorar na hora. Eu desabei a chorar porque pra mim foi uma coisa tão intensa internamente que, assim, abriu a minha cabeça e falou, Cíntia, você tá no caminho certo, você tá fazendo certo, é isso aí, só continuar. E foi aí que eu encontrei meu caminho na parte nórdica, da magia nórdica.
Bem legal isso, cara. Você falou uma coisa aí que eu achei bem legal, cara, sobre a gente duvidar da gente. O mundo que a gente vive, ele cria situações pra gente duvidar da gente o tempo todo. Não são as dificuldades ou as pedras, né? Mas às vezes são situações, né? Essas situações, elas colocam a gente nessa... como é que eu posso dizer? Nesse caminho dividido, que a gente acaba duvidando mesmo das coisas que a gente pode fazer. E não só nessa parte magística, né? Muitas vezes a gente faz aquela coisa há tanto tempo, parte profissional, ou amorosa, enfim, e o mundo coloca isso pra gente o tempo todo. E eu acho que essa parte de autoconhecimento, ela é importante para isso. Porque se você vai tirando dúvidas de você para você, é onde a gente estava falando do reverberar, né? Isso eu acho excepcional. E a magia, assim, eu acho que é um bom caminho. Cada pessoa tem um caminho que segue, enfim, né? Às vezes uma religião X ou Y, ela se aprimorando é importante, não parar de se aprimorar. Eu acho interessante, uma vez eu fui dar uma palestra e as pessoas, elas esperavam outra coisa. É mais engraçado. Elas esperavam, talvez, uma pessoa, eu não sei, barbada ou mais velha, ou não sei, que esperavam, mas as caras de decepção foi sensacional, cara. Eu adorei aquilo ali. Porque... É porque você ainda não viu a cara de decepção que as pessoas ficam quando elas chegam em mim e falam assim: Camila, eu quero aprender runas. E aí eu começo a falar: as runas são um alfabeto germânico. Os nórdicos usavam para escrever nas lápides, usavam para poder escrever coisas. Não, mas eu li em tal livro. Tá, depois a gente fala da parte esotérica. Vamos começar pela história, porque não tem como. Aí a pessoa desiste, mas eu queria ler a minha vida toda. Então, não vai ser na runa. Não, vai ser na runa. A vida toda. Assim, eu sempre penso... Te cortei, desculpa. Eu sempre penso que a gente que segue o caminho nórdico enquanto fé, nós temos dois pilares. Dois pilares não seria uma boa palavra, mas nós temos duas coisas que sustentam essa fé. Talvez sejam pilares mesmo. Uma é a nossa consciência da terra e do tempo que a gente vive. Nós somos brasileiros, mestiços, inclusive, né, Cíntia, sou 6% eslava e 2% judia. Descobri ontem, prima da... minha prima. Fiz o teste de ancestralidade ontem. A gente tá brincando com isso. Mas, enfim, nós vivemos no Brasil, nós somos pessoas brasileiras, a nossa fauna é diferente da fauna nórdica, nossa flora é diferente, a nossa história é diferente da história deles. Mas o nosso coração e o desejo de fazer contato com esse panteão, né, o prazer que a gente tem em vestir as roupas, em reviver isso, né, é verdadeiro. E um outro pilar que a gente tem querendo ou não, os achados históricos, as escritas históricas. Não tem como você reconstruir uma fé se você não prestar atenção na história. Porque a história, ela conta como aquilo nasceu, como aquilo foi criado, para que aquilo existia. E é bom a gente entender por que essa história foi como um telefone sem fio, até chegar na gente com uma mensagem totalmente diferente do que era lá atrás, né? Então, sempre quando eu começo a ensinar para as pessoas magia nórdica, sempre quando eu começo a falar sobre runas, a primeira coisa que eu começo a falar é sobre os achados, né? Sobre as Edas, sobre as sagas, falo da influência cristã nas Edas, falo sobre as sagas que são novelas, falo da questão acadêmica, que existe um grande conflito acadêmico a respeito da magia nórdica medieval, porque como eram novelas medievais, grande parte é fantasiosa, né? Era para entreter um povo, né? Os scouts, eles eram, acima de tudo, artistas. Então, nem tudo que está escrito ali era uma prática comum para aqueles povos. Então, tudo isso, a gente se embasa. Eu nunca achei um deus numa pedra, eu nunca achei Odin num achado histórico ou dentro de um texto acadêmico.
Eu nunca tive contato com Freia lendo um texto acadêmico. Mas se não fosse um achado histórico e um texto acadêmico, eu nunca saberia da existência de Freia de Odin. Eu preciso saber como era o contato das pessoas lá atrás com eles, entender o que eles representavam para aquele povo, já que eu preciso ter um profundo respeito pelo povo que fez com que chegassem até mim, tendo consciência de que eu sou brasileira, eu moro num país de clima diferente, né? Num tempo diferente. Não tem como eu viajar a pé daqui no Nordeste porque eu sou uma volva e, né, eu tenho que ir a pé daqui no Nordeste. Né? Tem, você não vai chegar lá muito bem. Deixa eu te falar um negócio, eu sou obesa, gente. Eu sou uma pessoa que eu sou obesa, eu sou uma pessoa que eu sou sedentária, né? No caso, correr 200 metros, a pessoa já desmaia. A pessoa ir a pé daqui no Nordeste, não vai chegar a caminho. Tem essa parada de, assim, concluir ali, as pessoas, elas mistificam muito. Essa parte acadêmica, ela é excelente, ela serve para isso. Não estava lá, como você me disse agora. E assim, isso linka com o que eu ia dizer, que é o seguinte, ali as pessoas me olharam com a decepção monstra. Eu achei animal aquilo, eu gostei demais, porque quando você mistifica, você perde o fato. E você perdeu o fato, é complicado. É complicado, você perde o embasamento. E a gente entende que a fé é diferente, eu entendo, eu compreendo. Mas, bem, eu me lembro ali de uma coisa que uma moça, ela falou, pá, mas você não é muito novo para mexer com magia e dar palestra? Eu falei, depende. E eu com camiseta de super-herói, não sei o que e tudo mais. As pessoas ficam putas que eu falo, cara, antigamente você aprendia magia na Blavatsky da hora, entendeu? Era a forma que as pessoas entendiam as coisas. São Cipriano, por aí vai. Eu não recomendo São Cipriano, tá? Esse livro é ruim. Mas, assim, é ruim, vamos falar a verdade. É uma novela da hora. E aí, elas aprendiam de outra forma. E aí as pessoas me olharam e falei, ok, vamos falar de entretenimento. Vocês gostam de Supernatural? Aí a moça já me olhou assim. Falei, no Supernatural, sabe? A Caca, tem coisas ali que você, se você pesquisar, se você for a fundo, você vai pegar o cerne da coisa. Não é como está ali, mas ao mesmo tempo está ali. O sal. Pra que serve o sal no Supernatural? Afasta os maus espíritos, os demônios e blá 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 blá. Falei, por quê? Isso é o X da questão. Por quê? Por que eles dizem isso lá? Porque as pessoas falam que quando você tá ruim, tá no primeiro dia do ano, você vai pro mar tomar um banhozinho ali, dar uma descarregada. Falei, por quê? O sal é o quê? Uma pedra. Legal. É um cristal. Uma pedra, certo? Certo. Qual que é a formação molecular do sal? Quadrada. Uma base quadrada. O que é mais equilibrado que isso? Em cerne, na menor parte do sal, ele é equilibrador. Na menor parte dele. A energia passa dessa forma, quadrada. Ela é equilibrada. Você tem um espírito que ele é desequilibrado, você não está detonando aquele espírito, você está colocando um limite equilibrado em que ele não consegue chegar. Então você tem uma pessoa que está cagando a sua vida e te deixando desequilibrada, ok, você está deixando. Essa é a primeira premissa, deixando isso acontecer. A partir do momento que você se equilibra e diz, amigo, não mais. Sacou? Ouve as musiquinhas da Beyoncé, ela fala isso. Você diz, amigo, não mais. A pessoa não te afeta mais. Aquela coisa não te afeta mais. E é o equilíbrio. É isso que o sal quer dizer. É isso que o banho de mar quer dizer. É o equilíbrio. Então, se você mistifica isso, aquilo vira um feitiço somente. Aí você não aprende. É uma receita de bolo só. Você só segue a receita e é isso, sabe? E hoje é muito disso. Como Mas eu falei, se você ensinar a estrutura, a grande questão é essa. As pessoas não estão preparadas para aprender estrutura mágica. Por exemplo,
quando a gente começa a falar sobre Galdra-Stafur, né? A gente tem aí, dentro da bruxaria islandesa, alguns achados que se tornaram muito famosos, né, Paulo? Alguns manuscritos, né? Sim, tem bastante. E aí, que se tornaram muito famosos. E é interessante que as pessoas entendam que esses são achados nórdicos, posteriores, inclusive, à era viking. Então, assim, não necessariamente os vikings praticavam aquilo, mas pode ser que praticassem, tá? É o que a Camila falou mais cedo, existem os achados arqueológicos, e sem eles a gente não teria nada hoje para seguir. Né? Nem as próprias sagas, se não tivessem sido preservadas, guardadas ou encontradas, hoje você não teria acesso a essas informações. Começar de algum lugar, né? E a gente tem, quando eu começo a falar sobre Galdra-Stafur, hoje a gente tem muito material estrangeiro, muito material em inglês falando, a gente tem muitos Galdramaduros, né, e craftsmen, que são artesãos que trabalham com esse trabalho mágico, né, de entalhes mágicos, e a gente tem muito estudo em cima das Galdra-Stafur, né? O plural é Galdra-Stafur, né? E só que quando uma pessoa quer aprender, ela chega para você como uma Vegvisir e fala assim: eu quero aprender a fazer isso aqui. Tá, mas isso aí já está pronto, isso aí foi criado por um magista, com toda uma estrutura mágica. É como você falar assim, eu quero fazer um pentagrama. Você não vai inventar um pentagrama, ele já existe, ele já foi inventado. Não dá para você inventar uma televisão porque ela já foi inventada. O que você quer é entender o que ele fez. E aí entra o princípio de sigilo. É um sigilo, quem sabe foi quem fez. Por isso que ele escreveu embaixo assim: para que, quando você estiver perdido, desenhe esse símbolo em tal lugar. Por quê? Porque ele usou todo um sistema que permitiu que aquele símbolo fosse programado de uma forma específica, sendo energizado de forma específica e funcionasse daquela forma. Então, se o cara é magista, criou o sigilo dele, né, fez lá a bruxaria islandesa, ela tem uma estrutura diferente da magia do caos em relação a sigilos e também diferente de outras vertentes mágicas que usam sigilo. Ela tem um sistema próprio, né? Quando a gente fala de magia islandesa, né, de Galdra-Stafur, né, e depois em outras regiões também se passou a usar, o nome da árvore em que aquilo tinha que ser entalhado, o tipo de faca que tinha que ser entalhado, quantas vezes tinha que ser cantado em volta, era tudo detalhado. Então, por exemplo, se o negócio está escrito assim, o magista, o cara que criou, colocou assim: entalhe esse símbolo no osso de costela de boi, numa lua cheia, e enterre debaixo do travesseiro da pessoa que você quer que se apaixone por você. Aí o cara vai lá, pega uma caneta Bic, faz a porcaria de um símbolo torto numa folha de papel todo cheio de pauta, de caderno, coloca debaixo do travesseiro da moça e fala assim: tá vendo? Por isso que eu tinha que ter feito lá no centro mesmo, porque magia nórdica não funciona. Isso aí é a história da carochinha. Aí eu pergunto, tá, peraí, mas o cara teve todo um trabalho de testar várias vezes até ver que dava certo no osso da costela do boi. Ele teve todo um trabalho de anotar aquilo num grimório e de esconder um grimório, porque aquilo funcionava para ele. Aí você acha que você, o Zé das Couves de Curicica, vai pegar um negócio, rabiscar de qualquer jeito numa folha de caderno de pauta e vai dar certo. É igual o povo que fica invocando o daimon no porcelanato escrito em folha de caderno, achando que é um selo de daimon. Então, assim, a magia é para todos, mas nem todos são para magia. Poderia. Porque magia poderia, mas a primeira fase é dentro de tradições mágicas, né, de bruxaria, que aí a gente já não está falando mais de magia nórdica, mas de bruxaria tradicional, né, até de bruxaria moderna, é a dedicação. A dedicação vem antes da iniciação. Então, assim, na dedicação, né, a pessoa vai participar, vai conhecer e tal, e ela vai perceber que é um estudo que nunca mais vai acabar na vida dela. Por isso chama-se neófito. Somos neófitos por isso. E não é diferente na bruxaria nórdica. Por isso que não adianta a menina achar que ela vai
aprender a fazer 2 cursinhos de runa e vai virar runemal. Não vai. Ela não vai fazer um cursinho pela internet de Seider, aprender como é que usa o alecrim para fazer um chá e soprar uma canela e virar volva. Não vai. Sabe por que não vai? Porque quando ela começar a se chamar de volva, a invocar uma egrégora para ela que não é dela, a se apresentar no astral com uma capa que ela não tem, ela vai começar a atrair desafios de volva para a vida dela. Porque você tem que entender que você leva tudo. Você entra para uma egrégora, você vai levar tudo que aquela egrégora tem. Um cara que estudou comigo, o professor que estudou comigo, falou: olha, eu estudei Cabala há muito tempo, e aí ele chegou para um representante da Cabala, assim, falou: é isso que eu quero. Aí o Rabino falou para ele: sério? Certeza? Você tem que ter certeza, porque você vai levar tudo. É isso. Você vai levar tudo. Eu não aconselho estudos. Como é que eu posso dizer? Supérfluos. Porque hoje a informação ela é muito rápida, a informação é muito fácil. Você consegue informação de coisas. Gente, isso é muito simples. Eu dou sempre esse exemplo. Quando as pessoas pedem para eu falar sobre runas no Instagram, por que eu não ensino runas no Instagram? Muito simples. Odin ficou 9 dias e 9 noites pendurado de cabeça para baixo, pelado, transpassado por uma lança, sem beber e sem comer, para poder ser apresentado às runas e começar a ter a possibilidade de aprender com elas. E você acha do fundo do seu coração que 24 postagens no Instagram vão te fazer um runemal? Pensa com carinho. Essa parte em si, esse poema em si, eu acho ele sensacional. E muita gente toma ele como um poema porque ele é bonito, ele é bem escrito. O Paulo recitou esse poema uma vez. Ele é um poema. Nos podcasts. Isso é lindo, tá bom? Só que por trás da beleza, ele tem uma coisa que é o seguinte, tá? Quando você está incrustado na sua crença, eu vou chamar de crença porque normalmente a crença é aquela coisa que ela é dura em você, tá bom? Quando você está incrustado na sua crença, é difícil entrar outras coisas em você, tá? Então, para você se iniciar, aquilo tem que ser quebrado. Irmão, aquilo vai ser quebrado e é quebrado mesmo, tá ligado? A palavra não é só a palavra. Aquilo vai ser quebrado e quando eu digo aquilo, eu digo muitas vezes o que você tem como verdade para si tem que ser quebrado para que você esteja livre, esteja bacana para absorver outras coisas ali para você. Então, quer dizer, quando a gente tem uma palavra, né, Camila, Cíntia e Paulo, que as pessoas usam essa palavra muito merda, que é o sacrifício, não é? As pessoas usam essa palavra de forma errada, porque elas entendem sacrifício como dor, e sacrifício, sacro, ofício, dedicar ao divino, certo? Dedicar ao divino. Você dedicou o seu cabelo ao divino, você se dedicou a seus filhos ao divino, você se dedicou a ensinar ao divino. Então, isso não é doloroso para vocês, como não é para mim. Não é doloroso. Então, isso é sacrifício. Isso é o sacrifício de Odin, é o que diz o poema. É o sacrifício dele, ele precisava quebrar. Ele não vê como sacrifício, porque no poema ele diz assim no poema: eu oferecido a mim mesmo. Ele não fala que ele estava sendo sacrificado assim. Ele diz que ele era a oferta a si mesmo. Então eu acredito muito mais no momento de um profundo mergulho dentro dele mesmo do que necessariamente em outras questões. Mas é justamente o que eu estou dizendo sobre o sacrifício. Sim. Dedicar-se a você. Olha o tanto que você estudou, moça, para falar isso. Entende? São horas, são dias, são anos. Isso não é se dedicar a você? Isso não é uma coisa divina? Dedicar-se ao divino? Então, é por isso que eu disse que as pessoas usam essa palavra de forma pesada. E não é pesado. Você se dedicou a você, como ele se dedicou a ele. Não é? Eu ia fazer uma comparação, entrando na questão do xamanismo, porque, como eu disse, eu acho que quando você entra, como você disse, você tem que estar aberto, né?
a conhecimentos. Então é isso que eu, o meu marido, o Johan, o Rafael aqui, que é do nosso Kindred, a gente se propôs, para entender mais a parte da magia nórdica, se propôs a entrar em vários conhecimentos para ver o que é parecido, o que dá para agregar e não sei o quê. E a parte de Odin, dessa questão dele ficar 9 dias, 9 noites, sem comer e sem beber, é muito semelhante à morte do xamã no xamanismo. Eu ia falar a parte do sacrifício, né? Mas é a questão do autoconhecimento. O xamã, quando ele atinge um nível, né, de conhecimento e que ele precisa de um upgrade, vamos dizer assim, né, que ele procura uma visão específica sobre a vida dele, sobre o caminho dele, ele tem essa questão da morte do xamã, onde ele se priva de alimentação, de bebida, onde ele fica ali meditando, onde ele fica no tempo, onde ele se interioriza para conseguir atingir esse nível de autoconhecimento, para atingir outros níveis dimensionais, vamos dizer assim. Dentro do caminho nórdico, nós temos vários caminhos que são caminhos mágicos atestados, né, nas Edas, nas sagas, e reconhecidos até hoje por pessoas, né, como caminhos que são possíveis de magia. Os nórdicos, eles segmentavam muito isso, porque era muito tempo de dedicação para que você fosse muito bom numa coisa. Por exemplo, às vezes a mulher, ela era só curandeira, ela era uma Leiknir-Kona, ela não tinha dom de visão nem nada. Mas a gente está falando de uma época, né, que não existia hospital, não existia médico. Então, você ter uma curandeira era você ter uma médica na sua comunidade. Então, assim, a pessoa passava mal, né, dependendo do que fosse, os machucados, né, os feridos de batalha, os feridos no campo, porque o campo também, às vezes, a pessoa, né, naquele trabalho pesado se feria. A gente está falando de uma época que não tinha vacina, então as pessoas podiam morrer de tétano. Toda a parte assim, de desinfeccionar a ferida, abaixar a febre, fazer emplastros, né? Toda essa parte era desenvolvida pelo conhecimento da Volva e da Leiknir-Kona, da mulher curandeira, ou do Leiknir-Man, né, que é o homem, no caso, que também era um curandeiro. Não era necessariamente mágico, né? Esse trabalho era um trabalho que não era exatamente mágico, mas que podia fazer parte de um caminho mágico. E a gente tem, assim, um achado muito interessante, 2 achados muito interessantes. Um achado é saxão, anglo-saxão, porém esse texto é um texto que é muito usado com influência nórdica, né, que é o encantamento das 9 ervas. É um encantamento que até hoje a gente galdra ele, né, quando a gente vai conjurar algumas ervas para poder fazer algum tipo de cura. E também o encantamento de Mersburgo, né, que foi encontrado depois, já escrito em língua germânica, e mostra que os nórdicos, eles não usavam a erva exatamente como as pessoas usam na bruxaria, de correspondência planetária, mas eles ligavam a erva, o efeito medicinal da erva, a um efeito que fosse também espiritual. A gente tem outros caminhos interessantes, como eu falei, né, o caminho do Galdra, toda a Volva, todo o Vitkar, os nórdicos cantavam muito. E uma das coisas mais interessantes que eu acho dentro do caminho do canto é que eles teciam, né? Uma das atividades das mulheres, né, e das crianças era tecer, né? Faziam as velas dos navios, faziam suas próprias roupas, faziam pano. E a história, como era oralizada, ela era passada durante o tecer, né? Enquanto teciam, enquanto faziam os vasilhames, a parte de cerâmica, e era passada através de canto também. Tanto que teve um momento na Noruega, quando houve a cristianização, que foi proibido cantar enquanto se tecia, porque eles não conseguiam discernir o que era canto de Galdra do que era canto histórico, que eles estavam contando histórias através do canto. Tem uma canção que todo mundo gosta bastante, da Ivor, né, que eu sempre canto, que fala sobre o poder do Galdramadur, né, do mestre de magia. Aquela canção Galdramadur
E aí ela vai contando os efeitos do encantamento de um Galdramador. Esses caminhos são os mais elementais. O Seider, ele era praticado sim, né, como um caminho xamânico. A gente vê ele atestado nas Vedas. A gente vê lá na Engelinga Saga, logo no começo da Engelinga Saga, né, quando fala um pouco mais desse lado mais mágico de Odin, a gente vê na Engelinga Saga Freya ensinando a Odin a arte do Seider como sinal de boa amizade, de boa fé, quando ela chega, né, a Asgard. E a gente vê também Odin, né, contando lá nas Vedas, depois do Natal, né, lá no Havamal, ele contando os 18 feitiços que ele tinha aprendido. E na verdade ele não fala feitiço, ele fala: eu conheço encantamento, eu conheço cantos, porque ele era o mestre da magia de cantos. E tem muitos cânticos, né, que são famosos, né, os Vardlokr, né, o Vardlokr, né, que é um dos mais famosos de todos. E assim, esses caminhos, eles ainda são os preferidos das Volvas, das Volur, né. A Volur, por exemplo, que guia, né, que passa os estudos pra gente, né, que é lá da Dinamarca, ela se especializou nisso, em Galdra e em curandeirismo, né, em Leiknir, apesar de praticar o Seider também. E assim, eu sempre falo, a gente pode estudar Seider? Pode. Pode estudar à distância? Pode, mas para praticar tem que ser junto. Fui lá em Curitiba praticar com a Cíntia. Saí de Minas, fui para a Vila, da Vila fui lá para Curitiba para a gente praticar junto. E aí que acho que é importante a gente falar isso, porque o pessoal, acho que muito nessa parte da magia nórdica, a gente acaba seguindo um caminho muito solitário, por não ter muitas pessoas próximas e que praticam a mesma coisa. Hoje em dia, ainda bem que tem internet, que a gente pode trocar informações, né, com outras pessoas e tudo. Mas uma coisa que eu vivenciei junto com a Camila, quando a gente fez um rito de Seider aqui, é assim, sozinho, não tem como. Se você é uma pessoa que você não tem uma estrutura de conhecimento espiritual, por exemplo, assim, eu não estou falando que eu sei tudo, porque eu não sei, mas a Umbanda, eu saber incorporação, eu saber o que é incorporação, eu saber diferenciar a energia certa que eu estou incorporando e a energia que não deveria estar incorporando, a questão das limpezas após isso, me ajudou muito a praticar o Seider. Né? Foi uma coisa. E você não é a única. E você não é a única pessoa, porque a gente tem a Diana Paxton, né, que chegou a relatar, inclusive, que quando na falta, né, de locais para que ela pudesse desenvolver esse tato, né, e essa capacidade de reconhecimento energético, manipulação energética e tudo, ela aprendeu dentro da Umbanda a desenvolver essa capacidade. Porque ela veio para o Brasil, né, para pesquisar e tal. Como a Volva tem esse dom, né, de spa, que é o dom de visão, no início ela não tem controle. Então, às vezes, ela está lá lavando vasilha, de repente, ela vê alguém da família sofrendo um acidente de carro. Ela já entra em desespero. E aí ela já entra em desespero, ela já não sabe o que vai acontecer. E quando ela está dentro do rito de Seider, é muito pior, porque se não souber controlar, ela vai ver tudo o que ela não deve ver. Ela precisa ter uma estrutura psicológica muito boa, né? Porque tem pessoas que, às vezes, têm algum problema, né? Que trata, faz alguma terapia, tem algum bem lembrado. Deixa eu só falar umas coisinhas aqui rapidinho, tá? Fale. Assim, vou fazer um resumão de tudo que a gente falou até agora aqui, tá? Primeiro é que o xamanismo está relacionado à natureza. A magia em si está muito mais relacionada, mais do que tudo, ao autoconhecimento, certo? E o aprendizado da magia e de qualquer outra coisa que você for fazer está relacionado também a você se permitir, a transcender aquele quadradinho que você se pôs, né? E ir além, deixar aprender e entender. Né, eu acho que até conversei um pouquinho com o Ulisses antes de começar, que está tudo muito relacionado a quanto você se permite aprender. Assim, tem uma história que diz assim, que o conhecimento gera alienação, e a alienação gera o conhecimento. Se você se fechar num quadrado, você pode ser o cara mais fodido daquele quadrado, mas você deixa de aprender todo o universo que está em volta daquele quadrado. Tá? Então,
Realmente, quem é alienado, assim, independente do assunto, ele realmente ele gera um conhecimento, ele aprende, ele sabe aquilo. O problema é que ele deixa de aprender sobre um monte de outras coisas. Então, dentro da magia ou dentro da vida, em qualquer momento, você tem que se permitir a aprender, tá? É lógico, uma vez eu conversei com a Cíntia sobre uma ocasião. A gente está no Brasil, a gente tem os espíritos do Brasil, a gente tem a natureza do Brasil, então faz sentido sim nós falarmos sobre a espiritualidade do Brasil e das coisas que tem a ver aqui conosco. É lógico, se a gente pensar de uma maneira mais conservadora dentro da questão nórdica, é de bom tom também a gente focar e ficar travado, né, nessa questão, né? Por que eu falei tudo isso até agora, assim, a gente que estuda um pouquinho, entende um pouquinho, sabe muito sabe o que significam algumas palavras e etc. dentro da magia, dentro do paganismo nórdico, da magia nórdica e etc. Assim, a gente está com quase 1 hora de podcast, vai dar 1 hora daqui um pouquinho, né? E eu estou tentando nessa temporada dar uma enxugada nisso e deixar os podcasts próximos de 1 hora. Então, eu queria assim que sucintamente a Camila fale pra gente o que são os termos que a gente usou para as pessoas que são totalmente leigas e estão ouvindo o podcast, o que é Seidr, o que é xamã, o que é isso, o que é aquilo, né? Só assim, bem resumidamente, e também porque dessa vez, nessa ocasião, o Ulisses também tem um compromisso logo, então só para a gente amarrar tudo isso e deixar claro para o pessoal do que a gente está falando, e para na sequência a gente poder se despedir, deixar um convite já para vocês, para a gente fazer um outro podcast maior sobre esse assunto e entrar em assuntos mais pautados e de maneira mais, talvez mais legal para quem estiver ouvindo também. Por favor, Camila. Gente, antes de tudo, eu peço desculpa, né, se o pessoal... Porque, assim, como a gente está muito inserido nesse meio, a gente se esquece, né, que o conhecimento, acima de tudo, precisa ser aberto a todos. Então, todo mundo que assiste, mesmo não sendo magista, precisa entender o que a gente está falando. Então, assim, eu vou falar um pouco, bem resumidamente, sobre cada termo que eu usei aqui, tá? O primeiro termo, Volva. Volva é, como eu disse lá no começo, uma magista, né? Uma mulher muito sábia, dotada, né, em artes mágicas e também curandeirismo, que recebe um título máximo dentro de uma sociedade que ela serve com essas coisas. Vitki é um homem que pratica magia. Volur é o plural de Volva e Vitkar é o plural de Vitki. Dentro da magia, né, dessas magias que o Vitki e a Volva praticam, existem várias formas de magia. Por exemplo, magia de canto, que a gente pode ir cantando e fazendo a magia através desse canto, que a gente chama de Galdra. A magia do curandeirismo em si, que é o Leiknir. A magia xamânica, tradicionalmente feminina, e que trabalha nessa parte de transe, de, às vezes, incorporação, que é a parte do Seidr. O Seidr, ele é o mais delicado da gente falar aqui, precisaria de um podcast inteiro para a gente falar só disso, mas, resumidamente, era um rito tradicionalmente feito por mulheres, em que essas mulheres faziam, né, entravam em transe através do uso de cogumelos, ervas ou tambores, ou de qualquer outra forma, né, para se entrar em transe, cantando. E nesse transe ela trazia respostas. Que tipo de resposta, Camila? Às vezes um clã precisava saber se o outro clã ia atacar, se eles iam vencer ou não. Então eles acreditavam que, fazendo esse rito, a Volva poderia prever o ataque do outro clã. Ela poderia prever, por exemplo, se ia ter peixe na próxima temporada ou não. E aí, com isso, eles faziam sacrifícios aos deuses para que mudasse esse futuro, para que aí não acontecesse isso no futuro e os peixes pudessem vir. Então, o Seidr, ele era usado basicamente dentro da comunidade para questões da comunidade. E não era também muito comum de se usar, não era todo lugar que tinha, como a gente sempre fala da regionalização dentro da Escandinávia, né? Outro termo que eu usei foi Varlokur. Varlokur é um canto sagrado específico citado dentro de uma das sagas, que foi o canto mais bonito que uma Volva cantou, né, que Odin já ouviu. Quando eu falei da Ynglinga Saga, é a saga dos Ynglingos. É uma saga muito interessante, inclusive, que fala sobre coisas que a gente lê na internet sobre Odin e Freya,
todas essas coisas, muitas delas têm a base dentro dessa saga dos Inglingos. Eu também citei a saga dos Volsungos, que vale a pena também, quem conhece aí, dar uma procurada. Citei a Voluspa, que é um poema da Edda Poética, vale a pena ler também. E citei o Havamal, que são as palavras do Altíssimo, né? As palavras de Odin que ele tem tatuado ali, ó, um trechinho do Havamal, em Yangeputá. E vale a pena também, né, se vocês tiverem interesse, adquirir esses livros, conhecer um pouco mais, porque sempre foi aquilo que eu falei, né? Esses termos, eles vão ser muito comuns dentro da literatura nórdica, mas para quem está chegando agora é bom a gente incluir no papo, né? De fato. Sim, xamanismo. Xamanismo, sim, né? Sim. Eu falei xamanismo. Xamanismo é tão difícil de definir quanto amor. Mas xamanismo eu expliquei ali, né? Que o xamanismo não é uma religião. É um contato com a família. E o xamanismo ele é um estilo de vida. É um estilo de vida e basicamente a conexão com si mesmo e com a natureza. Sim. Não existe xamanismo sem natureza. Eu gosto muito de ressaltar isso, tá? Tipo não assim, existe prática xamânica sem natureza. Você pode ser católico e praticar o xamanismo. Você pode ser evangélico e praticar o xamanismo, mas é um pouco mais difícil. Porque você tem que ter uma mente aberta para algumas situações, né? Para você... autoconhecimento é você abrir a tua cabeça também, né? Sim. E assim, muito se fala dentro do xamanismo, quando a gente entra nesse assunto, eu até citei aqui, né, das volvas, algumas usarem ervas e cogumelos, eu quero esclarecer um pouco isso também, que esse era um dos caminhos para se atingir o transe xamânico dentro do caminho nórdico. Que os nórdicos enchiam a cara de cogumelo. Não funcionava assim. Tudo isso vinha de um estudo muito antigo, ancestral, que o aprendiz de xamã ele aprendia desde pequeno, né? Era tudo passado para ele. Não era uma coisa que eles faziam assim com muita constância. Às vezes as pessoas viram, né, na série Vikings, lá em Uppsala, todo mundo doidão na força do cogumelo. Mas, magicamente falando, existia um equilíbrio muito grande no uso dessas ervas e desses cogumelos. Aqui no Brasil, né, o Ulisses citou a ayahuasca, a gente, né, faz uso do rapé e tudo. Assim como os indígenas aqui fazem uso das ervas que cercam eles, os tribais nórdicos faziam uso das ervas que cercavam eles também. Mas tudo com muita responsabilidade, tá? Porque senão daqui a pouco tem gente que vai falar que a gente está falando para usar cogumelo para entrar na força doidão. Mesmo que, assim, uma coisa simples, né? Os índios, eles entenderam aquelas ervas ao entorno deles, enfim, foi na tentativa e erro, tá, gente? Então não é bom ir na tentativa e erro, não, isso é interessante. O indígena, ele não é viciado em tabaco, ele pode cachimbar o dia todo, ele não vicia, porque ele não traga. Porque ele acredita que o tabaco é um espírito, e se ele tragar o espírito vai ficar nele, vai fazer com que ele queira fumar direto. Assim como o rapé, né? A gente não funga o rapé ele é soprado, ele não vai pro pulmão, ninguém aspira o rapé. Então, assim, o rapé, imagina quanto tempo de conhecimento, né? O rapé, o intuito dele é você trancar a sua garganta e ele ficar nessa região, né? Então, ele é específico para isso, assim, até para quem tem rinite. E procurar pessoas específicas que trabalham com rapé e tem uma boa procedência. Existe o rapé que ajuda na parte da rinite. Eu curei a minha rinite com o rapé. Então, só para ilustrar aqui, né, o que a Cíntia está falando, a região que ela falou é essa região da cabeça aqui. Sabe quando você vai mergulhar, você segura o ar aqui, ele fica dentro da caixa aqui, da cabeça? Então é mais ou menos essa mesma sensação. Uma outra palavra... Assoa, né? Você tira todo ele, você não... Ele não vai... engole, você não engole, você devolve. Então é por causa que, olha só... E a gente só tem essa informação porque uma pessoa, né, um indígena que vem dessa tradição, especializado, sabe o tipo de rapé, sabe como é produzido e passou. Então a mesma coisa a gente fala para a prática do xamanismo nórdico. Porque às vezes a pessoa ouve, né, vê a gente falando, eles usavam ervas, usavam cogumelos. A pessoa vai pegar qualquer cogumelo, vai pegar qualquer erva. Gente, por favor, não façam isso, tá?
como eu disse, um outro local, uma outra época, uma outra flora. Então, por favor, não façam isso. Uma professora minha falou que a diferença entre veneno e ayahuasca e veneno é a dose. Então vamos com cuidado aí, não sai mexendo com o que não. Mas toda planta, né? Toda planta medicinal tem a sua dose letal, né? Na verdade, então, tudo na vida que você possa ingerir tem sua dose letal. Uma coisa assim, uma palavra que regeu esse bate-papo que a gente teve é a questão do equilíbrio. É uma coisa que a gente tem que seguir com tudo. Tudo dentro do equilíbrio, dentro da medida certa, da forma certa, seja a energia equilibrada, que você pode equilibrar de repente com sal, com banho de mar, como o Ulisses falou, com pensamento equilibrado, discussões equilibradas. O equilíbrio é uma palavra-chave aqui, junto com o autoconhecimento e a natureza. A gente não pode deixar Os nórdicos tinham a Utseta, né? A Utseta é uma forma de meditação que significa sentar fora. Você sai do meio, você senta fora, por cima do local, né? No meio da natureza. Você respira ali, você deixa a sua cabeça ser renovada ali, né? Tem uma passagem, né, numa saga que o herói ele é indicado, fala assim, olha, para você poder entender isso, vai lá no túmulo da sua mãe, dorme em cima do túmulo, fica lá deitado do lado de fora, longe da confusão, para você poder conseguir esse equilíbrio aí. E aí ele vai, no outro dia ele acorda, tem contato com ela. Então, assim, uma das coisas que os nórdicos faziam para ter esse equilíbrio era exatamente isso. Não era um equilíbrio que ele conquistava usando qualquer erva enteógena ou entrópica. Ele se retirava do lugar, ia para um lugar da natureza, se colocava numa condição de pensar, de refletir, de respirar, e ali ele recobrava os pontos de vista, né, para poder resolver. Até hoje essa é uma prática comum, né, para a pessoa sair para a natureza. Por isso que eu gosto, por exemplo, muito de ir à vila, que a gente vai para o meio da natureza, esquece tudo que existe do mundo, e lá você consegue se reequilibrar e ter esse contato com a natureza. Só para a gente, antes de encerrar, sobre as sagas, elas eram, assim, antigamente os vikings, vamos falar viking, entendam os vikings como o povo daquela época. Os vikings pegavam, eles contavam tudo, através de cantos ou através de uma roda de conversas na fogueira, e aí surgiram as sagas. E essas sagas foram transcritas por volta de 1100, 1200, 1300, então pós-era viking, né, que em tese terminou em 1066. Tá? Então, assim, muito veio 200, 300 anos depois dos fatos. Então, imagina um grande telefone sem fio que aquelas histórias iam se contando. Por isso que ela às vezes é tão fantasiosa, tão interessante. Mas uma coisa importante, todas as sagas elas são pautadas em fatos, por mais que eles sejam distorcidos, fantasiados. Então, assim, às vezes você está numa história de troll, você tem que tirar a verdade de dentro dessa história de troll. Mas elas realmente têm uma base, uma história de verdade. Inclusive tem um post muito legal para quem quiser ler no nosso blog, lá você entra lá, livrosvikings.com.br/blog-viking, lá que fala sobre eu não vou saber falar o nome dela direito, mas é Grudrid, que é a primeira mulher a vir à América dos vikings. Tá? Então conta a história dela, e a história dela está contada dentro da saga de Érico o Vermelho. Então tem muita coisa fantasiosa, mas os estudiosos começaram a pegar e buscar a verdade dentro dessa fantasia. Inclusive recentemente descobriram um lugar que possivelmente foi o último lugar que ela viveu, a fazenda que ela mora, que conta nas sagas. É a mesma forma que eles usaram para descobrir o assentamento no Canadá, baseado nas sagas de Érico Vermelho e dos groenlandeses. Então, onde que é Vinlândia? Eles foram seguindo e encontraram o Leaux Meadows, que é o assentamento que está lá. Provavelmente Vinlândia ficava um pouco mais ao sul, talvez até nos próprios Estados Unidos. Então, assim, nas sagas existe a verdade ali dentro, você só precisa procurar. Está aberto a descobrir o que dentro daquilo lá é aquilo que a gente falou até agora. Você tem que estar aberto, pesquisar, se interessar. Os achados arqueológicos os comprovam e mostram que as coisas podem ter sido verdade. Então, quando a Camila disse no começo que os achados arqueológicos são importantes, é por conta disso, que sem eles você não tinha nem as sagas. e as sagas são importantes porque elas contam as histórias. E essas histórias vêm sendo contadas através de gerações, e anos, e anos, e anos, e anos, e anos, até que chegou naquele formato. Então você tem que buscar ali dentro. E
E por mais que você comece a cruzar as sagas que elas contam a história de maneira diferente, existem coisas que são iguais nelas. Então é nessas coisas iguais que eles muitas vezes começam a fazer as procuras arqueológicas. Tudo isso para falar que a gente está com 1h12. É assim, Ulisses, você tem alguma coisa para falar? Porque eu sei que você precisa sair. Antes de sair, 3 coisinhas. por favor. Querer, saber, ousar e calar. Então são Isso mais de 3. São mais de 3. Querer, saber, ousar e calar. É que eu tô com outra coisa na cabeça, tô com 2 telas. Ele é de humanas. Pior que não, moça. Pior que não, moça. Eu sou professor de desenho e design gráfico, cara. Essa coisa. Sério. É isso, eu gostei bastante de estar com vocês. Estar com vocês é realmente sempre muito bom. Seu marido é sensacional. Eu conheço daqui. Aprendi bastante com vocês e é isso que eu prezo na minha vida. Eu sempre busco aprender. Sempre. E Valeu. Camila, Cintia, tem mais alguma coisa importante que a gente não falou que vocês acham que a gente deva falar e abordar? Não, eu acho que, assim, se for a gente para conversar sobre isso, a gente fica horas, porque é um assunto muito extenso sobre várias questões, né? Eu acho que é só importante a gente ressaltar, assim, que se a pessoa tem curiosidade, ela quer ter uma prática, procura a gente, né? A Camila, ela tem um trabalho bem legal de orientação, apesar que agora ela vai dar um tempo aí por causa do bebê, né? Que vai nascer daqui um pouquinho. Mas procura pessoas que realmente estão trabalhando sério com isso, não tenta fazer qualquer coisa que você vê pela internet, porque a tua energia, a energia da tua casa, o que você faz para você interfere em outras relações, né? Então, se tem curiosidade de procurar alguma coisa séria, procura a Camila, que vai dar boa. Gente, eu quero dizer que eu me senti muito lisonjeada. Eu agradeço muito a Cintia. A Cintia é uma irmã de alma que eu encontrei, né? Foi um presente, assim, dos deuses ter encontrado ela. E vocês já falaram, é isso mesmo, gente. Se vocês querem procurar, né? Quando uma pessoa quer procurar sobre catolicismo, né? Se uma pessoa quer ser um padre, ela vai procurar um seminário católico. Se a pessoa quer ser, sei lá, né, um babalorixá, ela vai procurar um terreiro, né, de candomblé. Então, se você quer ter um caminho sacerdotal dentro da fé nórdica, procure a fé nórdica, siga o caminho nórdico, né? É lógico que a gente não tem um conjunto litúrgico, um conjunto de dogmas, a gente não tem isso. Pelo contrário, nós somos muito mais livres do que a maioria das outras fés, né? E a gente ainda consegue viver em harmonia. Alguns de nós conseguimos viver em harmonia. Mas é muito importante que a pessoa viva a fé e que ela consiga entender que é muito mais do que uma egrégora. É a vida, né? O caminho nórdico vai muito além de uma egrégora. Ele é a vida. É a forma com que a gente vê o mundo. Fez sentido para mim a forma como os nórdicos viam o mundo. Por isso que eu resolvi seguir esse caminho. Porque para mim faz sentido a mulher ser igual, ter igualdade. Para mim faz sentido que eu preciso viver uma vida honrosa, que o que me mantém vivo... eu não preciso pensar, eu não vou fazer porque eu vou reencarnar. Não, o que me mantém vivo aqui, a Camila, são meus feitos. Aquilo que eu deixo, aquilo que eu construo. É o que vão falar de mim depois que eu morrer, depois que eu partir. Isso faz sentido para mim. Então, assim, não deseje um cargo, não deseje uma posição, porque todo cargo e toda posição vem acompanhado de muito trabalho. Se você não estiver disposto a aprender, né, a trabalhar e a seguir, você vai se frustrar muito. Então, o que eu tenho para falar é isso. Se você quer ser um viking, junte-se ao nosso Drakkar. Não tem jeito de ser viking sem um Drakkar. Isso tudo tem que fazer sentido para você, tá? Eu digo para você, para quem tá ouvindo, tá? Independente da vertente que você vai seguir, independente da fé que você vai seguir, independente do tipo de magia que você pretende ou ousa praticar,
né? Você tem que estar ciente que isso tem que fazer sentido para você, que isso traz consequências boas e ruins, que vem acompanhado de um histórico milenar, né? Você não vai pegar e, por exemplo, você vai aprender com o Ulisses, você não vai aprender só o que o Ulisses sabe, você vai aprender tudo que ele aprendeu e tudo que vem de trás do Ulisses, da Camila, da Cíntia, vem um background completo atrás, tá? Então, assim, você precisa entender as razões, o porquê das coisas antes de querer fazer qualquer coisa, tá? Eu quero muito agradecer vocês três por terem podido participar desse podcast comigo. Estou muito feliz, honrado de verdade, muito grato de verdade. Gratidão, e se vocês puderem dizer um tchau aí pro pessoal antes da gente desligar, eu agradeço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão, Paulo, pelo convite. Gratidão, né, por receber a gente aqui, por ouvir um pouquinho das doideiras da gente também. Isso aí, muito obrigada a todo mundo que escutou e obrigado, Paulo, novamente, mais um podcast aí para nossa vida, para marcar na lista da vida. Quantos podcasts você já fez na sua vida? Isso aí, obrigado. Eu vou voltar. É isso. O Ulisses vai voltar, ele vai participar de outros podcasts com a gente. Eu quero muito agradecer a todo mundo, gratidão, Ulisses, por ter topado voltar aos nossos podcasts também. E, pessoal, só uma coisa importante, se você está ouvindo nosso podcast, você ouviu até agora, deixa lá seu comentário, diz o que você gostou, o que você não gostou. Se tiver dúvidas, pergunta pra gente, independente da plataforma onde você estiver ouvindo, que a gente dá um jeito de ver, tá bom? Quero muito agradecer a todos pela participação e até a próxima, pessoal. Ska!